Fala, gente, tudo bem? Eduardo Almeida, do canal Mundo Autoconhecimento, trazendo para vocês mais um tema relevante, que é o fim das universidades. Vamos entender o que vai acontecer nos próximos anos e por que as universidades e faculdades vão acabar no mundo do futuro? Então, se você começou assistindo o teu vídeo, lembra sempre daquele ritual importante, dá teu like, porque não é apenas uma questão de dar o like, é uma questão de você ser um agente da transformação do mundo à nossa volta. Porque toda vez que você faz isso, o robô do YouTube entende que esse conteúdo é relevante e traz mais gente pra gente continuar nessa missão que é desse canal de transformar a consciência no mundo que estamos vivendo. Hoje o tema é sobre a educação superior no Brasil e no mundo. Eu tenho trabalhado com muitas faculdades, muitas universidades, aí tenho dialogado com reitores, com professores sobre o fim da universidade. E todos eles acham que não vai acontecer, assim como acontecia com a Kodak, que tinha o melhor filme do mundo. E nunca deixaria de existir. A Kodak criou a máquina digital e não lançou. Por quê? Porque ela entendia que se lançasse a máquina digital, ela ia acabar com o mercado de filme digital. O que ela não entendia é que o mercado de filme analógico, dos filmes, já tinha acabado. Só faltava ela fazer a transição, podia ela se reinventar ou podia ela simplesmente morrer. Infelizmente ela se manteve fiel àquilo que ela era, não entendendo que o mundo muda, e hoje a Kodak é um verdadeiro mico, uma empresa que teve 95% do mercado de filmes fotográficos. Então ela é uma referência, a Kodak é uma referência dessa mentalidade chamada mindset fixo, que são aquelas pessoas que tendem a não querer mudar, porque dizem, não, isso nunca vai acontecer, o mundo nunca vai mudar, o que a gente produz vai ter sempre espaço no mundo que a gente está vivendo. E é muito interessante que as universidades não entendem a mudança que o mundo teve e que está tendo, principalmente depois da pandemia, onde o mundo digital veio com tudo. Quando a gente começa a entender esse mundo digital que surgiu, é interessante observar que Domenico de Masi já dizia, o sociólogo Domenico de Masi já dizia que a sociedade pós-industrial seria a sociedade que começaria lá em 1985, 80, quando as empresas que tinham, como a Fiat, a IBM, que produziam produtos, carros e computadores, começaram a ter mais profissionais na área de serviços do que na área de produção. Então essas empresas começaram a ter mais gente focada em serviço, a venda, a assistência técnica, do que propriamente quem produzia. Então o Domenico diz que ali acabou o mundo industrial, porque a gente entrou na sociedade de serviço, onde as mesmas indústrias passaram a ter muito mais gente voltada para o serviço do que para a indústria. Apesar de não estar errado o que ele disse, a verdade é que o Covid foi quem matou de vez a sociedade industrial, porque ele trouxe um modelo que a gente resistiu durante muito tempo de trabalhar, que é o modelo remoto, que ele já propunha lá em 80, que é o modelo de trabalho em casa, porque agora os meios de produção, a tecnologia, permitem a gente trabalhar à distância. E tem muita gente esperando que o Covid acabe para voltar naquele padrão do antigo mundo e que não vai voltar. E um dos grupinhos que está esperando isso acontecer é a universidade, que infelizmente está morta, ninguém avisou isso para ela. Por quê? Porque a universidade se pauta. O que as universidades dizem ter como seu principal diferencial? O conhecimento. Aqui nós temos conhecimento de qualidade. O que elas não entendem é que a Revolução Industrial ela trouxe algumas revoluções e a pós-industrial está trazendo uma nova revolução. Qual seria então? Lá no começo do século XIX, XX, no início do século XX, a gente teve a revolução da informação. Quando o telégrafo, o telefone surgiram, e saber uma informação antes te dava poder. É assim que as pessoas especulavam e ganharam dinheiro na bolsa de valores. Começou ali a especulação, no século XVIII, XIX, a especulação de saber antes. Saber antes era poder. Só que no século XX nós vimos uma nova revolução chamada Revolução do Conhecimento, onde ter conhecimento de qualidade era relevante. E é aqui que as universidades ganharam um grande peso, porque eu tinha que saber muito sobre alguma coisa, sobre pouco, saber muito sobre aquele assunto específico, ser um técnico. E aí começou o entendimento de quem conhecia mais tinha mais poder. E no século XX, as universidades ganharam seu grande poder, sua grande apoteose, quando começaram a formar pessoas que eram experts em alguma coisa. O problema é que agora estamos entrando numa nova fase, onde o conhecimento está banalizado. Saber não é mais importante. Tanto é que hoje é muito difícil você convencer a criança que ela tem que decorar alguma coisa, porque está no Google. Qualquer coisa que você procure, recentemente estava procurando informações sobre canal no YouTube, sobre qualquer coisa que eu queira, até sobre alimentação, tudo está no YouTube, você encontra conteúdos de qualidade. Hoje nós temos cursos sobre qualquer coisa barata e funcional, e aí tem uma mudança de paradigma. O que aconteceu? Antes o foco era no conhecimento abstrato, e as universidades vêm desse olhar, o conhecimento abstrato. Hoje o foco é no como fazer, método, processo. Os cursos que estão dando certo no mercado não são cursos que falam de teoria, são cursos que falam de método, ensinam você a fazer, coisa que as universidades não fazem, elas estão focadas no conhecimento abstrato. São poucas aquelas que já deram o próximo passo
para ensinar práticas associadas ao mercado. Normalmente, na época que eu fiz faculdade de comunicação, se dizia que professor que não deu certo no mercado foi parar na universidade. E era muito comum isso nas federais, principalmente, onde havia uma grande distância entre a realidade e a praxis. Então aqui começa o nosso problema das universidades e por que hoje mais de 70% do público acha que a universidade passa conhecimentos irrelevantes para a vida real. É importante ser feito com uma titulação, mas as pessoas não estão indo lá por causa do conhecimento, estão indo por causa da titulação, da empregabilidade. Começa o primeiro erro. O segundo ponto é que a universidade não forma competência. O que é competência? Competência, por definição, é a forma chamada chave. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Aqui vem a competência técnica. Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade e eu tenho atitude. Em volta disso, nós temos uma potência chamada visão estratégica, que é, eu posso ser um bom dentista, mas para ser um empreendedor eu tenho que ter visão estratégica. Não basta ser só tecnicamente bom. Eu posso ser um advogado, um médico, qualquer coisa que eu me forme, mas para empreender no mercado não basta só ter competência técnica, eu tenho que ter visão estratégica também. E o que acontece? As universidades focam 80% do seu saber, se for um curso normal, no conhecimento. 20% em práticas, na atitude, muito pouco, 0% em atitude e 0% em visão estratégica, que é o debate, a discussão, a construção, o hackathon, os jogos de mercado, aquilo que me ensina a pensar, a questionar as premissas. Então as universidades ensinam um conhecimento que é totalmente isolado para o mundo acadêmico. As universidades não formam para o mercado nem para a vida, formam para a academia, formam novos professores. E aí nós temos um problema grave, gravíssimo, que é, segundo a Cato, pesquisas da Cato e outras que foram divulgadas, mais de 80% das demissões e dos problemas do mercado corporativo vêm de comportamentos ou atitudes. Ou seja, se mais de 80% dos problemas do mercado acontecem por questões de atitude e as faculdades não estão formando pessoas que têm atitude, então elas respondem a apenas 20% das necessidades do mercado. Não focam atitudes e não focam visão estratégica. Quando você vai para o mercado, o que é muito importante é saber resolver problemas complexos. E aí vem um ponto importante. As competências que eram tidas como as competências essenciais no passado já não são mais as mesmas. Hoje, as principais competências que um profissional de sucesso tem é pensamento complexo, capacidade de resolver problemas complexos, inteligência emocional, diálogo, liderança, elementos que as universidades não estão dando e nem querem dar. Toda vez que eu vou conversar com uma universidade, eu vejo uma reatividade frente à perspectiva de que isso tem que ser trabalhado, ou até elas acham que estão fazendo, o que é pior. Quando a gente fala lá da janela de Ohari, é o eu cego. Elas não se enxergam, elas não se percebem. Elas acreditam que já estão cumprindo, apesar de tudo que percebem, da redução da procura de alunos pelo ensino superior, da dificuldade enorme que tem de reter alunos em sala de aula, porque a aula é desinteressante, continuam achando que tem tudo certo. Outro ponto então, o que vai acontecer? A Google acabou de lançar uma universidade própria, que está agora trazendo cursos baratos, ainda em língua inglesa, mas logo em língua portuguesa também. Harvard e outras universidades estão lançando cursos em EAD. Então, muito em breve o que vai acontecer é que só vai ter espaço para o conhecimento as grandes universidades. Que diferença faria eu fazer uma formação aqui, numa faculdade local, e fazer em Harvard? A distância, se eu posso me formar em Harvard. É óbvio que eu vou preferir me formar em Harvard. Ah, mas aí Harvard não vai conseguir dar aquela vivência para o aluno. Sim, mas a universidade local também não faz isso. E aí começa o problema. Se a faculdade se baseia só em conhecimento, ela está falida, ela está fadada a perder para as grandes universidades, que vão ser as únicas que vão continuar. Então, que tipo de educação hoje a educação superior deveria estar se focando no Brasil e no mundo para poder ser competitiva? Promover experiência, promover pensamento estratégico. Se eu for para a faculdade para apenas ter conhecimento, então eu aprendo via EAD, não tem problema. Eu aprendo EAD com qualquer faculdade porque o conhecimento está banalizado. Agora, se eu for para a faculdade para aprender a pensar, dialogar, discutir, entender, desenvolver inteligência emocional, aprender a liderar, aprender a resolver problemas, então vale a pena, porque eu estou indo viver uma experiência e não apenas o conhecimento. Com tudo isso a gente percebe o quê? Que o paradigma da educação mudou. Hoje a educação de valor não é mais uma educação baseada em conhecimento, é baseada numa educação que ensina a pensar, o que é muito engraçado quando a gente pensa lá que Piaget, um dos pais da educação moderna, dizia que o papel da educação não é formar crianças e adultos que sabem decorar coisas, mas sim que sabem construir coisas novas, sabem construir novos valores, sabem construir novos saberes. Então a educação que ensina o jovem, o adulto a apenas decorar saberes, ela não ensina nada de novo, ela apenas decora fatores e emburrece você. Por quê? Funciona assim. Você faz um TCC lá na faculdade.
Você tem aquele TCC, que é a tua tese de conclusão de curso, onde você vai discorrer sobre algo. E você pode opinar? Não, é claro que não, você é só um alumine, um ser sem luz, que é a origem da palavra alume. Aluno vem de ser sem luz ou ser lactante, aquele que está esperando saber do mestre. Olha que bonito, que coisa linda, né? Um pouco pretensioso. Mas o aluno, ele é um ser passivo, ele recebe, ele não pode construir. Então, quando você faz o teu TCC, você não pode dar opinião porque você não está preparado. Essa é a premissa. Aí, quando você faz teu mestrado, você não pode dar a tua opinião porque você não está preparado ainda. Quando você faz doutorado, agora é a sua vez de construir conhecimento novo, relevante para o bem da humanidade. Só que você não sabe construir conhecimento, porque você passou a vida inteira replicando conhecimento. E o pensamento crítico se forma muito antes disso. Se eu chego no doutorado para produzir um conhecimento e eu não fui estimulado a pensar fora da caixa, o que eu vou produzir é conteúdo dentro da caixa. E é por isso que as teses de doutorado no Brasil são lidas em média por 3 a 5 pessoas. Ou seja, elas não vão para o mercado, elas não geram valor. Elas são apenas processos para titulação de uma pessoa que quer um título de doutor. E quando ele se torna doutor, ele passa a ser o detentor de um saber fixo e estático que ele tem que defender. Então, enquanto a gente não mudar esse pensamento acadêmico no Brasil e no mundo, o pensamento no qual o conhecimento é fluido, o conhecimento é volátil, e o que importa não é o que eu sei, sim o que eu faço com o que eu sei, o que eu chamo de era da sabedoria. Enquanto a gente não trabalhar a sociedade para formar professores que não são detentores do notório saber, que não são semideuses, PhDeuses, a gente vai estar formando uma sociedade onde o conhecimento acadêmico tem muito pouco valor. A sociedade está pedindo por um conhecimento de maior valor. E qual é o conhecimento com maior valor? Aquele que eu sei, aplico, compreendo e transformo a minha realidade. A questão então não é quanto você sabe, não é teu conhecimento, é tua sabedoria. E para ter sabedoria a gente tem que aprender a dialogar, debater, construir, questionar e ter muita, mas muita mesmo, inteligência emocional. Se você está fazendo faculdade, ou pós-graduação, ou doutorado e está muito chateado com o que você está vendo, não se culpe. Não é você o responsável. A universidade, pelo formato que ela tem, é desestimulante. Vamos repensar isso, vamos construir um novo tipo de educação. Educação aqui, ó, dialética. Uma educação no qual a gente constrói, onde a gente debate para construirmos um mundo melhor por meio de pessoas melhores. Se você gostou desse conteúdo, que é bem bacana, bem polêmico, marca aquele professor que você conhece, aquele reitor, para que a gente possa estimular o meio acadêmico a repensar seus valores e suas crenças. Deixa seu comentário aqui embaixo e vamos juntos promover a transformação da consciência, porque eu tenho certeza que é possível. Como é que é possível? Transformando uma pessoa por vez. Cada pessoa que se abre para uma nova consciência, uma mente que jamais voltará para o mundo que conhecia antes. Então, nosso próximo encontro é sempre muito bom estar com vocês.